que você achou, Lucas? Eu fiz uma leitura meio apressada das 3 primeiras sessões ali, porque não tive muito tempo, mas no geral achei uma leitura boa. Eu notei algumas coisas sobre a questão da produtividade do trabalho. Eu achei interessante de ver como que o Marx, tipo, ele já debateu com o Rodbertus em outros momentos, né? Mas nesse primeiro momento ali, de novo, mais uma demonstração assim dele pegando uma das melhores mentes ali que estava tentando entender o capitalismo que estava nascendo, né? E consegue observar algumas coisas que o Marx pega e desdobra, né? Mas indicações iniciais, assim, eu achei o texto, me parece que começou, as 3 primeiras sessões, assim, achei de uma leitura muito fluida, muito boa, assim. Me parece que esse segundo volume vai ser bem tranquilo de ler. Eu acho que vai sim. Aí na página 465, Lucas, mais ou menos no meio da página, tem um erro aí que eu li, não entendi. Aí eu fui confrontar, vi que falta uma palavra. Ele está dizendo, pois, se valor igual trabalho, não pode haver mais-valia igual terra. Localizou? Sim. Aí, entre parênteses, ele põe, embora a mais-valia possa decorrer da fertilidade natural do solo. Aí me pareceu contraditório, né? Eu fui confrontar, e aí eu vi que falta uma palavra aí nessa frase, que é, embora a mais-valia relativa possa decorrer da fertilidade natural do solo. Bah, é uma palavra importantíssima ainda Uma ali. palavra importantíssima. Sem isso fica sentido e parece que o Marx contradiz a si mesmo, né? Mas o Engels aponta a polêmica não do Marx com o Rodbertus, mas do Rodbertus com Marx, que andou publicando que o Marx o teria plagiado na teoria da Ele se, mais-valia. ele se considerava um socialista, né? É, é, aquele prefácio do livro 2 do Engels é uma defesa do Marx, né? Em relação a essas acusações, em que o Engels fala, não, olha, o Marx, quando desenvolve a sua teoria da mais-valia, nos remete aos fisiocratas, ao Adam Smith, etc., né? E a única observação que ele faz sobre o Rodbertus é isso que aparece aqui, sobre a teoria da renda da terra que o Rodbertus desenvolve. Mas me pareceu nesse trecho, Lucas, que há uma ênfase, em primeiro lugar, muito grande no desenvolvimento do conceito de preço de produção. Ele não está usando ainda a expressão. Mas boa parte dessas sessões, ele fica argumentando sobre a formação do que ele chama de preço médio por meio da concorrência. O preço médio, tal como ele chama aqui, seria constituído pela taxa geral de lucro e pelos custos de produção. Então, a mercadoria, ela manifestaria o seu preço com essas componentes de valor.
Ou seja, ele está desenvolvendo aqui aquilo que no livro 3 ele vai chamar de preço de produção, que é a taxa média de lucro, ou a taxa geral de lucro, mais os custos de produção. Então, não há coincidência entre o preço de produção e o valor da mercadoria. Assim como muito fortuitamente poderia haver coincidência entre a mais-valia e a taxa geral de lucro. Por quê? A, a mais-valia obtida por um capitalista individual, num determinado ramo de produção, ela pode estar acima ou abaixo, dificilmente coincidindo, da taxa geral de lucro. Lá no livro 3, o Marx, ele não explicita aqui, embora ele já aponte que a taxa geral de lucro se relaciona com a magnitude do capital, ele vai considerar que essa taxa geral de lucro, ela não está relacionada com a composição do capital, nem a composição orgânica, nem a composição do ponto de vista da circulação entre elementos de capital fixo e circulante. Ela vai estar relacionada só com a magnitude do capital. Essa taxa de lucro é distribuída em relação à grandeza do capital, ao tamanho do capital, às dimensões quantitativas do capital. Então, boa parte do debate que ele trava aqui caminha no sentido de desenvolver esse conceito que aqui ele chama de preço médio das mercadorias, mas aí ele relaciona o preço médio da mercadoria com a renda da terra, com a fertilidade do solo e com a renda da terra. Então, é aquilo que a gente já discutia no livro 3, da, dos preços agrícolas de produção não se formarem da mesma maneira que os preços industriais de produção. Porque tem aí a componente da fertilidade do solo, e aí, ao contrário da mercadoria industrial ou fabril, em que um aumento da produtividade, em geral, vai provocar uma redução do valor, no caso da mercadoria agrícola, um aumento da produtividade decorrente
da utilização de segmentos de solos menos férteis não reduzem o valor das mercadorias agrícolas produzidas em solos mais férteis. Além disso, tem a componente da renda da terra, que é uma fração da mais-valia apropriada por um personagem totalmente alheio ao processo de produção, que é o proprietário de terra. Eu adoro esses momentos que o Marx, nos vários volumes, assim, volta e meia, ele incorporou o proprietário de terras ali conversando com o capitalista industrial, tipo, ele como proprietário das condições de produção, né? E aí, trabalhando em todas nas sessões, trabalhando essa contradição ali, né? Do tipo, proprietário de terra como um sugador, acho que ele usa o termo, né? É, De exatamente, né? Ele fala, uma parte. é como ele detém parcela das condições de produção, ele se apropria de uma parte da mais-valia. Mas aí o Marx raciocina no sentido de que essa renda ela não deriva da terra, ela deriva do trabalho, ela deriva do trabalho excedente, ela deriva da mais-valia, ela é uma fração da mais-valia. Ali mais pra frente, essa parte eu destaquei que a propriedade de terra ela é uma fonte de onde surge a mais-valia, de onde brota, né? De onde jorra a mais-valia. Se mais-valia é trabalho materializado, daí a propriedade da terra seria um título, um meio que capacita o proprietário da condição de produção, no ramo onde o objeto de sua propriedade faz o papel de condição de produção, apropriar-se da parte do trabalho não pago extorquido pelo capitalista, a qual, do Sim. contrário, seria lançada na conta comum do capital como excesso sobre o lucro normal. Então, nivelando a taxa média de lucro ali também. Você vê que no livro 1 das teorias da mais-valia, ele discute muito o posicionamento dos fisiocratas, né, que identificavam a mais-valia com a renda da terra. E o único trabalho produtivo como o trabalho agrícola. E o diferencial desse trabalho seria exatamente da fertilidade do solo, quer dizer, do uso das forças da natureza, né? Que o Marx, mais uma vez, reflete sobre aqui nesse trecho, né? Eu acho interessante porque isso acaba esclarecendo a discussão que é travada lá no livro 3, porque ele fala, olha, o capitalista que se utiliza da força gratuita da água, de uma queda d'água, ele vai ficar em vantagem em relação aos outros capitalistas. Ele vai obter, na formulação da taxa geral de lucro, uma mais-valia extra. E aí o dono da terra cobra a sua parte. Ou seja, me parece que está prometendo bastante, inclusive nas sessões subsequentes, uma discussão bastante esclarecedora sobre a própria renda da terra, a renda absoluta, a renda diferencial, o desenvolvimento dessa noção que a gente vê que é central no pensamento do Marx, aqui chamada de preço médio, e lá no livro 3 de preço de produção.
Ô, Lucas, eu recebi hoje a minha edição da Ubu. Eu comprei pela Amazon, está bem mais barato. Paguei acho que 321 na Amazon, dá cento e poucos por volume, né? Ah, ficou bem mais barato do que no. E eu comprei ontem, chegou hoje. E Caramba, realmente os caras fizeram um trabalho de limpeza muito bom, viu? Não foi só correção, eu vi que tem trechos que eles melhoraram a tradução, mas ainda tem aqueles erros de frase certa que não é tão simples detectar. Eu vi que alguns detectaram. Alguns foram detectados no livro 2, por exemplo. Tinha lá um erro no capítulo 1 que modificava muito o argumento do Marx e era imperceptível à primeira vista. Eles corrigiram. Agora, tem alguns que passaram batido, mas está muito bem cuidada a edição. Agora, é assim, é tão pesado que é quase um bem imóvel, né? a capa dura. É capa dura. Aqui, ó. Esse é o livro 2, né? Ah, muito bom. Deixa eu colorir aqui, porque aí você vê melhor. Não, acho que não vai dar. É aquilo que nós já vimos, né? Uma a capa vermelha e preta, né? E aqui na contracapa eles põem umas imagens também meio críticas do capital, né? Essas garrafas de Coca-Cola aqui, uma delas está escrito Yankees Go Home, a outra tem instrução para fazer um coquetel Molotov, uma coisa meio divertida. Agora, melhoraram sensivelmente, eu já achava boa da Abril, eles melhoraram sensivelmente, viu? Agora, eu estou mandando lá as correções e eles estão respondendo positivamente, estão reservando, né, para numa reimpressão tomarem a decisão de incluir as correções ou não. Vamos ver. Eu já estou me divertindo com elas ali. Foi muito positivo, então, no fim das contas. Eu acho que foi, sim. Fazendo justiça à tradução da Abril, né, que é uma boa tradução, e a qualidade da edição dos economistas foi muito ruim, né? Com muita palavra errada, muita fórmula errada, palavras adicionadas, você não sabe de onde. Por exemplo, tem um trecho no capítulo 1 que aparece lá a expressão no meio da frase produtividade internacional. Aí, pô, mas esse internacional, ele tem a ver com o quê, né? Ele está começando a desenvolver a teoria do valor, aí você confronta com o original, é só produtividade, o internacional não existe. É por isso que eu acho que pode ter havido alguma brincadeira, para dizer o mínimo, com a edição do Marques na Abril. Os caras fizeram um puta trabalho sério de tradução, etc., mas na montagem do texto fizeram meio nas coxas.
e eventualmente até com alguma. Eu não gosto de usar a palavra sabotagem, né? Mas às vezes eu tenho a impressão de discernir a má intenção na modificação do texto ali. O que Eu acho não é, que hein? Fala. acho que tem um pouco de cada, assim, né? Tem É um pouco de cada. um pouco de falta de orçamento e um pouco de má vontade decorrente de. Tem a pressa da impressão, né? Porque era uma coisa que estava saindo semanalmente em banco, ou mensalmente em banca de jornal, e aí tinha aqueles prazos super exíguos, né? Então, isso pode ter contribuído. Mas, por exemplo, eu estava lendo uma monografia sobre aquela Bíblia King James, né? A história da Bíblia e tal, elaborada pelo David Norton, que editou, fez uma edição recente e publicou essa Bíblia pela Penguin Books. E ele dizendo que na história dessa Bíblia, nós vamos ver modificações do texto em algumas edições lá do século XVII, do século XVIII, que às vezes eram feitas por tipógrafos que estavam sendo subornados por concorrentes do impressor, do dono da gráfica, né, do dono da editora. Então, coisas do tipo, os injustos vão entrar no reino dos céus e não os injustos não vão entrar. Né? Aí tirava uma palavrinha, mudava totalmente o sentido ali da. A história das versões da Bíblia é cheia dessas Pois pequenas. é. Né? É uma espécie de luta social fermentando ali dentro da montagem dos livros, né? Claro, são as contradições da sociedade que estão emergindo ali no próprio processo de trabalho, assim como eu acho que ocorreu na edição da Abril. Aí você pega um funcionário, está pé da vida lá com o superior e vai ser demitido, está de aviso prévio, e ele está montando o texto. Eu sempre penso nisso quando vejo algum erro em livro, assim, depois de começar a fazer o grupo aqui, eu comecei a prestar atenção até em literatura, assim, tipo, mais atentamente, e tem muita coisa que passa batido, sabe? Tem edições de luxo, assim, de grandes obras. É exatamente. Aliás, tem uma edição de luxo desse Capital da Ubu. Eu até pensei em comprar, porque está bonita pra caramba. Mas aí, pô, é mais de R$ 600, 600 e tanto, R$ 650. Eu falei, não vou gastar isso. É muito dinheiro para mim, né? Pode ser que tenha alguém que compre. Eu tive vontade de comprar, quase comprei. Mas seria por mero consumismo, mera satisfação de objeto de desejo. Mas eu acho que no contexto aí das disponíveis, não seria um erro escolher essa edição da Ubu, viu? Até porque o livro 2 da Boitempo está catastrófico, né? O cara fez umas mudanças lá que, no lugar de circulação, e põe curso, no lugar de capital fluido, ele põe líquido, aí tudo isso gera ambiguidades e dificuldades no texto, né? Mas foi reeditada também com correção.
Eu peguei a versão digital, eu quero dar uma olhada também, que ela deve estar bem melhor, a edição do Reginaldo Santana, né, recentemente. Inclusive com uma capa muito parecida aí com a da Ubu, todo vermelho, em preto, acho que tem branco também. E aí eu estava lendo sobre a política da Ubu. Com essa edição e com a edição de luxo, eles querem recuperar o investimento feito para, a partir daí, publicar uma edição barata. Que eles falam, ó, principalmente estudante que lê o Capital, né? Estudante não pode pagar muito caro. Claro, pode ser uma edição em papel jornal, em capa comum. Não tem problema isso, né? Porque a edição tá boa. Eu não sei, Lucas, teria mais alguma coisa que o texto sugeriria que a gente discutisse? Eu só achei interessante ali no último parágrafo da terceira sessão ali, onde ele fala ele retoma essa briga entre o capitalista industrial e o proprietário de terras, né? E aí ele introduz a questão do Estado, né? Fala do Estado ali, que Sim. o capitalista industrial, o ideal seria concentrar todas as propriedades justamente na mão do Estado, para que ele gerisse a distribuição ali. E só que e aí ele coloca um elemento muito bom ali na última frase, que tipo, o próprio capitalista falta coragem para o capitalista para levar essa luta até as últimas consequências, Pois porque é, é achei muito interessante. e aí ele só deixa no ar, assim, achei muito bom esse final. É, Tipo, vai porque, indicando. claro, ele está se confrontando com a propriedade, né? E o Uhum. argumento pode incidir sobre outras formas de propriedade, o próprio capital, né? Mas, por exemplo, a gente vê ali no último capítulo do livro 1, quando Marx critica aquela teoria da colonização do Wakefield, ele fazendo referência à estatização das terras nos Estados Unidos para impedir o livre acesso. E aí a pessoa que quisesse comprar terra ia ter que pagar uma soma não trivial, que para o trabalhador só poderia ser a poupança de muitos anos de trabalho, mesmo assim em condições muito favoráveis. No Brasil também há uma lei de terras, no momento em que o escravismo está sendo desmantelado, né? Eu acho que é de 1845, se não me engano, com a estatização das terras. Mas, por exemplo, aparece, e o Marx faz referência a isso, nos Estados Unidos com frequência, o capitalista do campo ser o proprietário da terra, algo que é generalizado no Brasil. Até porque uma parte significativa do processo de ocupação de terra no Brasil e a transformação dessas terras em propriedade privada foi feita pelo processo da grilagem. A pessoa ocupa e demarca e, aliado ao dono do cartório, monta uma escritura, né? Você vê que estados como Acre e Rondônia têm problemas de escrituração de terra, que às vezes uma mesma área de terra tem três, quatro escrituras diferentes. O processo de ocupação sem controle, né? Mas, claro, do ponto de vista da racionalidade da acumulação do capital, você pagar pelo uso de um bem que não é resultado do trabalho humano só pode encarecer o processo produtivo, né? E distorcer aí a concorrência que produz os preços médios.
E aí essa limitação da propriedade privada, né? O capitalista é contra, para ele o ideal seria a terra estatizada, onde ele pudesse plantar de graça e não pagar uma renda, né? Mas ele não pode ser contra isso, ele não pode desenvolver um discurso contra a propriedade privada, né? Você vê aqui, o burguês radical, é isso que você leu, né? Esse trecho que você mencionou. Cobiçando também a supressão de todos os outros tributos, não só a renda da terra, né? Vamos pensar no anarquismo capitalista hoje, né? Avança no plano teórico para negar a propriedade privada da terra. No plano teórico. Que desejaria tornar propriedade comum da classe burguesa, do capital, na forma de propriedade do Estado. Na prática, entretanto, falta coragem, pois o ataque a uma forma de propriedade privada das condições de trabalho, seria muito perigoso para a outra forma, que é o capital. Ademais, o próprio burguês tornou-se dono de terras. Então, aquilo que chegou a ser discutido teoricamente, num determinado momento, hoje nem se põe, né? Tinha um outro trechinho aqui que eu vi uma... Ah, não, acho que esse outro eu achei que tinha um erro, mas no fim eu vi que era aquilo mesmo. Por mim era isso então, professor. Ô, Vamos manter Lucas, o papo bem? então vamos partir para a segunda etapa, né? Uhum. Até terça, Lucas. Até. Um abraço. Boa noite. Outro. Tchau, tchau.